Eu amarrei uma fita vermelha de 1,5 metro e mostrei a todo mundo, que foi me cobrar, inclusive depois pelo presidente da comissão. Eu informei que essa chave já estava lá. Então eles eram todos guardados nessa gaveta. De fato, o Wilson assinou uma série de guias em branco porque realmente tínhamos a necessidade. Tínhamos a necessidade porque havia o preenchimento de guias errado, como às vezes assim, o banco não devolvia, a gente trabalhava por lotes. Às vezes a gente lançava no sistema que aquele lote estava disponível, as partes iam pegar, mas não tinha dado tempo de voltar do banco. Eu tinha um sistema do banco que eu acessava, então eu via se no seu nome, no seu processo, seu CPF tinha sido depositado aquele valor. Eu tinha acesso à sua conta judicial e preenchia na hora uma guia e liberava. Wilson, quando assinou essas guias em branco, ela tinha consciência que estava assinando ou foi no meio de outras? Não, ela quando pegou as guias para assinar em branco, ela assim, a primeira vez que eu levei ela disse, Carla, eu não quero assinar guia em branco, só quero assinar guia vinculada, ela toda preenchida, tudo bem. Só que depois foi que eu levei para ela, eu disse, olha, acontece que você não está aqui em hora de almoço e eu preciso, e a presidente também não assina, e eu tenho que ter algumas guias assinadas. Aí ela assinou umas 20, 30, não sei quantas guias, em branco. Então ela sabia que ela estava assinando guia em branco. Teve já dela me assinar mais de 100 guias, porque era um processo que ia chegar, e voltou lá e ficou tudo lá, inclusive. E um processo que ia chegar de 100 e poucos autores, e que ela era justiça na praça na sexta-feira, e tínhamos que liberar, porque pessoal vindo do interior, então a gente ia preencher tudo lá na hora, como assim fizemos. Ela fazia isso na conta. Não, ela fazia na confiança. Ela chegou a reclamar do que estava assinando a guia, né? Reclamou já. Reclamou. Só para situar no tempo, Carla, você já falou de duas. Desculpa, a senhora já falou de duas modalidades de desvio. Sim. A primeira, através dos próprios cheques, vai adiantar a inserção de pessoas que não eram beneficiadas. E o segundo, essas guias de banco. Você sabe delimitar um período em que uma modalidade foi substituída pela outra ou qual modalidade? Não, encerrou uma e passou para outra. Eu entrei em 2007. Então, em 2007, começamos com os pagamentos com cheque. Eu não sei se foi no final de 2007 para 2008, mas o ingresso das guias se deu na gestão do desembargador Osvaldo. Eu não sei precisar qual período. Mas eu acho que foi só o começo, porque o volume de pagamento começou a aumentar. O Estado começou a depositar 500 mil, 300 mil, 200 mil mensal. Ele tinha um compromisso de depositar 500 mil mês para pagar as RPV. Mas não cumpria. Por quê? Porque quando ele depositava os 500 mil, faltava dinheiro para a folha de pagamento do Tribunal de Justiça. E o setor financeiro utilizava um pedaço da verba que ia para pagamento de RPV para fechar a folha de pagamento. Então ela sempre me mandava os trocados. Ela dizia, Carla, entrou 200 e pouco, 300 e pouco. Nunca vinha a verba completa que era repassada. Qual era a justificativa que era dada pelo setor financeiro junto ao setor lá do controle interno ou ao próprio Estado? Eu não sei. Então, o Estado também já perdia o controle nesse sentido, porque ele passava 500 mil e só chegava para a gente 200 ou 300. Certo? Então, começou a entrar bastante dinheiro. Começamos a fazer algumas audiências. Foi aumentando o número de verba. Toda essa verba era canalizada para essas contas judiciais. Por isso que o volume aumenta e diminui. Porque quando a gente ia fazer os pagamentos, a gente também fazia pagamento retirando da conta 2.200. Pagamento normal de processo. A parte autora estava lá, não necessariamente ela saía da 8.004, ela saía da 2.200 também, da conta judicial. Não era assim, nada fechado, bastava não ter dinheiro na conta corrente, suficiente para pagar aquela guia. Que eu colocava a conta 2.200 ou a 3.300 e a outra era que era menos usada. Eu sei que uma ficou com 5 mil reais só e a outra ficou com 8.
tudo foi transportado para 2.200, porque quanto maior o volume, maior o rendimento. Havia outra forma de desvio desses recursos mediante a emissão de documentos diretos ao banco, mandando depositar em determinada conta bancária? Tinha. Quando... Agora, se fosse 2.200, essa 2.210, 36, 77644. 2.200, 733, 744, exato. 7.000. Eu não sei precisar assim, sei que é 2.200. Havia outra forma, repetindo a pergunta, havia outra forma de que o banco fizesse o depósito em nome de Fazanaro, em nome de Palhares, em nome de Sueli, mediante a emissão de um documento direto do Tribunal de Justiça para quando começaram a surgir as guias de depósitos judiciais, aí é que a gente não podia passar mesmo para nenhum dos três, Carlos nem Cláudia. Por quê? Porque na hora que ele pegasse na guia, ia saber lá que tinha RPV, precatório, não tinha condição. Então o que é que eu fiz? Liguei para o banco e perguntei se existia possibilidade de uma ordem, nesta ordem bancária, ter como fazer, um exemplo, no nome de João Maria da Silva, e eu colocasse o nome de Cláudia Sueli. Se eu colocando no nome dela e tendo, autoriza depósito na conta dela, se tinha condição do banco efetuar isso. Ele disse que tinha, só precisava eu confirmar. Então o Wilson assinava, ou o presidente assinava, a maioria dos desembargador Oswaldo, as guias eram assinadas por ele. Hoje ainda tem guia assinada por desembargador Oswaldo. Guia ou documento? Guia mesmo? Guia mesmo. Na época dele que Da época mesmo que as pessoas não foram resgatar. Ainda existe lá. E esses documentos? Continuam lá. Não, esses documentos determinando a transferência da conta. Sim, aí eram as guias de depósitos judiciais. Essa era a primeira parte. Depois eu passo a parte do TED. Certo, é o TED. Nas guias de depósitos judiciais, então eu colocava, então avisado, Cláudia, está entrando a medição de George e é 40 mil. Faça, por favor, dê uma passadinha no banco, peça reserva, pronto. E eu já dizia a ela, Cláudia, é de uma medição. Então nunca teve ela a pensar que era de precatório, que era isso, que era de aquilo. Não. E sempre a informação que foi passada, inclusive para a família inteira, era que o crescimento de padrão de vida, de tudo da gente, se dava em razão do trabalho de George. Nunca nada foi vinculado a precatório. Nunca. Então Cláudia ia lá, fazia retirada dos 40 mil e entregava sem nenhum problema. Até porque era uma pessoa minha de confiança. Dessa mesma forma, era procedido com Carlos Alberto e com Carlos Eduardo. Era feito o depósito na conta deles, autorizado, e eles faziam também através de guia. Depois, o desembargador Oswaldo perguntou se só existia essa forma ou se tinha uma forma direta. Aí eu perguntei por que a pressa, porque o procedimento era o mesmo. Eu disse, não, porque vai ficar marcado lá, vai ficar registrado. Eu digo, mas de qualquer forma é registrado e quem assina é o senhor. Eu não assino nada, eu só confirmo. Quem tem que assinar é o senhor, seja uma guia, seja um cheque, seja um TED. Eu disse, mas tem, perguntei ao banco de novo, se a gente poderia fazer uma ordem imediata. O banco informou que a gente poderia fazer isso através de TED, em razão do valor ser alto, poderíamos fazer através de TED. Então, vim direto. O presidente do tribunal, o desembargador Oswaldo, por meio deste, determina ao Banco do Brasil, não mais que seja gerado na conta judicial, já fazia, que seja transferido o valor de, um exemplo de uma que a gente pegou, de 79 mil para a conta de Carlos Alberto Passanaro, CPF tal, agência, conta. Então, o dinheiro saía da conta do precatório, da conta 8604, direto para conta de Carlos Passanaro. Sem uma conta judicial intermediando, né? Sem uma conta judicial. Era uma autorização direta do presidente para seja depositado na conta de um dos três. De Cláudia, eu acredito que nunca teve dessa, não. Mas dos dois, teve sim. Certo. Aí agora, após a consecução do desvio, né? Como é que se procedia
o rateio, como é que ocorria depois disso? Depois que eles Tinha umas pagavam, retiradas, essas retiradas eram, já comunicava da mesma forma. O termo era sempre o mesmo. A medição chegou, Dudu. A medição chegou, estacionário, Google. É chamado Dudu. A medição chegou. Programe lá no banco para que seja retirado 90. Então, Gel chegava, botava no mesmo lugar de sempre. Tínhamos uma gaveta grande na frente da cama, que a princípio era usado uma maleta 007. Você vê, a verba foi aumentando, não coube na maleta 007, passamos para uma maleta prata alta. A verba não coube mais porque era muito dinheiro entrando e muito dinheiro saindo. Então, todo o dinheiro que era retirado, ele colocava ali. Aí passamos para um cofre-caixa alto, assim. Então, a verba vinha do banco, era colocada ali. Eu contava, chegou 90 mil, eu já separava a parte de desembargador Osvaldo, botava dentro da bolsa e ia trabalhar normal. O restante ficava lá. Então, a minha parte no acordo ia ficando, e Georgia ia pegando, ia administrando, ia usando e ia gastando. Certo? E eu levava a parte para entregar ao desembargador Osvaldo.